Muito bem, galera, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu antidepressivo semanal, a sua sessão de, de treinamento no ICLS Way of Life. Não é? Porque a gente está aqui de novo com outro professor do ICLS, que vocês nem conhecem, porque, salvo engano, o curso dele nem está disponível ainda. Mas o homem acabou de chegar no ICLS e a gente já está entrevistando ele. Porque nós é assim. Ah, estamos aqui hoje para falar então com o senhor Guilherme Joaquim sobre caligrafia e outras coisas mais, né? Assuntos relacionados aí com o nosso querido Guilherme Joaquim. Guilherme, se apresenta pro pessoal aí que não te conhece. Sim, olá pessoal, olá irmãos Caverna. E assim, eu acabei assim conhecendo o pessoal do CLS pessoalmente há não muito tempo, mas já assistiam, já via os cursos e tal. E engraçado que no encontro do CLS que o Pedro conversou comigo para eu dar aula no instituto foi um presente que eu ganhei de casamento da minha esposa, né? Ela falou assim, vou te dar de presente para você ir no encontro que na época, né, na Caramba. época não, né? Isso faz, eu vou fazer 2 meses de casado ainda, então ela falou, né, para eu ir no encontro e foi muito bom, assim, foi bem legal. E aí eles já procuravam alguém que fizesse caligrafia sagrada e acabaram encontrando. A arte da caligrafia eu aprendi dentro de um mosteiro, não que eu tivesse um professor de caligrafia, porque eu nunca tive, mas por meio de curiosidade e estudo. E eu fazia caligrafia no tempo livre, né, quando eu era da Trapa, né, vivia entre os monges trapistas aqui do Brasil. Muito bom. Inclusive, esse é outro assunto que a gente vai tratar hoje. O seu tempo lá no mosteiro. Porque eu fiquei. Assim, a gente se conheceu, né? Você foi falar comigo no Instagram, né? Falando assim: vi vocês no Encontro CLS. Falei: não viu nada? Como assim viu a gente? Nós estávamos lá encobertos. Mas assim. Mas quando eu vi você falando comigo, eu falei assim: cara, eu acho que eu vi esse rapaz mesmo lá. Salvo engano, você tava assim do lado oposto ao nosso, não tava? A gente tava no lado de lá, estava lá ligado. Isso. Na outra parede, né, paralelo, né? Muito legal. Então foi sua esposa que te deu o ingresso pra você ir nesse encontro. Na época Isso, sua noiva. isso. Ou já é sua É, esposa? é minha esposa. Não, na Sim, época ela já era sua esposa, não. Ou já era tinha noiva ainda. 2 dias de casado. Aí ela foi e falou Olha isso. só. Procurem mulheres que façam isso por vocês. Te deem ingressos para o encontro. Aí, ó. Confirmação de que é pra vida toda. Sim. E ela tem um curso lá de sentido da vida e família, a gente assistiu junto, né? Aí ela achou, eu sempre falava do Gugu e tal. Aí ela vendo a aula, né? Participando da aula, achou muito bom. Assim, falou, caramba, que abriu assim novos horizontes, né, pra vida mesmo. É. Não, E as aulas do aí, Gugu tem isso mesmo, né? sim. Mas E pode falar, daí te cortei, pode falar. não, mas foi isso. Aí ela sabia de alguma coisa ela pensou assim, alguma coisa que eu ia achar muito bom. E na época eu não tava nem planejando nada, porque, pô, recém-casado, Uhum.
e aí tinha muito gasto, né? E aí tinha que pagar milhares de coisas. E aí tinha Sim. o encontro do CLS. Então eu não tava nem pensando muito em ir, mas queria muito ir, então daí ela fez isso. Mas foi muito bom. Aí o que acontece? É, é, Lá no final, assim, as pessoas trocavam uma ideia, né? Conversavam um pouquinho. E, o, e eu falava com o Pedro, né? E, e a conversa vai, conversa vem. Eu fui dizendo como que eu trabalhava, assim, né? O que que eu fazia de trabalho. E ele meio que, não como que tomou um susto, mas ele, tipo assim, achei uma coisa que eu tava procurando. Mais ou menos isso. E porque alguém tinha indicado para eles, né, que se encontrasse alguém que fizesse caligrafia sagrada para poder aprender com essa pessoa. Mas assim, hoje em dia eu dou aula de caligrafia para algumas pessoas e parte do tempo do meu dia eu faço caligrafia. Ela tá tendo encomendas, assim, eu escrevo parte da Bíblia, geralmente, a maioria das vezes, orações. As pessoas pedem muitas orações. Muito legal. E vai pro Brasil todo. Rio de Janeiro praticamente não compram minhas coisas. É por isso que tá como tá, pô. Pô. E, e, e isso, assim, eu vou levando a vida mais ou menos assim. E, e fiquei muito contente, porque era um pessoal que eu já gostava bastante, porque o abade do mosteiro onde eu estava, o abade do mosteiro trapista, né, Dom Bernardo, ele tem aula no ICLS dele, de Lexo Divina e tal. Uhum. E, e o pessoal da Trapo do Novo Mundo, né, é muito amigo deles, né? Sim, sim. Pô, E então você era do mosteiro do Dom Bernardo, cara. isso, o Dom Bernardo foi meu abade durante 5 anos. Caramba, bicho. Muita coisa se aprende com essa pessoa, com ele. Pô, imagino. Ele, um outro monge chamado Félix, falecido, que foi noviço do Thomas Merton, morava lá também, Que? faleceu em Foi no visto do 2016. Thomas Merton? O noviço do Thomas Merton, padre Félix. Eu enterrei ele. Caraca, bicho. Me ensinou muita coisa, de liturgia, salmo, Uhum. enfim, e dava. As chances que eu tinha com ele parecia que a gente saía do tempo. Quando ele Caraca, que falava doideira. devagarzinho, com queixo, né? Ele era encurvado. Ele dizia as coisas devagarzinho, a gente ia tentando, quase que abaixando a cabeça assim para ouvir ele. E coisas brilhantes assim sobre a liturgia, né, sobre a oração, sobre uma vida humana. Uma pessoa brilhante. Aí também, outro ancião lá é o Francisco, que está com acho que 99 anos, Nossa. que foi o fundador do motivo. Também é uma pessoa boníssima. Ele dá aula, é super vivo, assim, Uhum. né? É muito, é muito enriquecedor ter convivido, foi muito enriquecedor ter convivido com esse pessoal, principalmente os anciãos, né? Lá dentro da Trapa. E ter conhecido outros também de outros mosteiros, que às vezes tinha alguns encontros fora do país, ou gente de outro país que ia para Novo Mundo. Uhum. Sei E que foi uma essa experiência única. trapa. A trapa Novo Mundo é aonde? Novo Mundo fica no interior do Paraná, perto de Mafra, num lugar chamado Campo do Tenente. Ah, já Campo ouvi do falar. Tenente. Sim. Perto de Lapa. Lapa é mais conhecido. Uhum. Lapa e Mandirituba, Lapa, é por ali.
E lá é um lugar de muitas plantações, né? Plantação principalmente de soja. E tem muita granja também. Granja, plantação de soja, milho, feijão. Aí, quando eu estava no mosteiro, eu trabalhava com isso também. Ajudava lá na lavoura um pouco, mas meu trabalho principal era manutenção. Envernizamento, pintura, hidráulica, elétrica. Às vezes cozinhava. Isso é engraçado, porque a gente tem a impressão de que a vida no mosteiro, a parada assim, é a contemplação 100% do dia, né? Ah, é tudo. Isso com o tempo eles vão esclarecendo, assim, porque tem um monge chamado Dom Cigar Kleiner, que ele foi o superior geral, se eu não me engano, dos cistercienses da comum observância, porque os trapistas são da estrita observância. É um ramo como que mais rigoroso, entre aspas, assim, ou sem aspas. Mas, mas esse Dom Cigar Kleiner, ele escreveu um livro muito, muito belo, e aí uma das frases é que o bom monge é aquele que trabalha bem e reza bem ao mesmo tempo, né? Então lá, às vezes a pessoa vinha com uma espécie de um ar muito angélico, assim, né? E chegava aí, vamos lá derrubar umas pedras ali, sei lá, com serra elétrica e coisa assim. Aí a pessoa às vezes ficava, caramba, achei que eu vim aqui só contemplação. Falei, não, contemplação é isso, pô, contemplação é enxada aqui. Aí, tipo, mas assim, Contempla a claro que tem. enxada. Mas assim, claro que tem a vida de oração muito, Muito muito rigorosa também. intensa. Sim, as vigílias começam 3 da manhã, né? Acorda 2:30 da manhã. O grande silêncio ele vai desde vésperas até véspera do dia, mais ou menos 5 horas da tarde, até 9 da manhã do outro dia é total silêncio, né? É só orações e Lectio Divino. Uhum. E sono, e hora de dormir, né? Eu já tinha ouvido falar que o pessoal acorda lá por volta de 3 horas, né? A primeira oração é às 3 da manhã. Isso, Isso todo dia? todos os dias. Brabo, hein? Todo dia, todo dia. É uma rotina, assim, que com o tempo ela fica entranhada já, né? Não, assim, Hoje você ainda como é que acorda é? muito cedo? Só curiosidade. Oi? Você Hoje? ainda acorda? Você já perdeu o costume? Não, é por causa do meu trabalho, eu acordo entre 3:30 e 4 da manhã. Caraca. Aí, tipo. Aí eu acordo cedo. Mas pra mim já não é muito um problema, assim. Você realmente, né, entranhou, como você falou, né? Sim. Não, mas então, como é que era a tua rotina, assim, semanal lá? Tipo, Sim. segunda eu fazia isso, todo dia acordava a tal Uhum. hora. O Como é horário, que o é? horário de cada dia é assim. Acordo, pelo menos quando eu tava lá. Não sei, eu acho que teve alguma mudança de alguns minutos hoje em dia, mas no tempo que eu tava lá era assim. Acorda às 2:30. As vigílias, 3 horas. Aí as vigílias é 1 hora litúrgica, né? Então, ela vai até mais ou menos 4:15, 4:10, por aí. Aí tem um tempo de oração silenciosa dentro da igreja. Então, apaga as luzes, a gente ficava ali meia hora rezando. Depois, um café da manhã bem simples, geralmente é pão, pão preto ou um pão branco, café ou leite. A gente falava que isso era muito variado, assim, você podia tomar um dia o café com leite com pão preto, ou café com leite com pão branco, ou usar só o café puro com pão branco, fazer várias combinações. Já dava uma boa variação, né? Porque era só isso, sem manteiga, sem nada. A maior parte do ano, tem algumas épocas do ano que usa outros, tipo manteiga, mel, não sei.
por causa que tem apicultura também lá, então usam mel. Tinha algum Mas significado nisso? Assim, eu tô pulando na pergunta do Tião aqui, mas falar, tinha algum significado no porquê que era só pão com café? sim, Ou era sim, só por ter? sim, claro. É, sabe a tradição da igreja, a tradição monástica principalmente, fala muito a respeito da frugalidade da alimentação e o bem espiritual que é isso. O, qual é o nome dele? Não vou lembrar o nome. Mas frisaram isso nas constituições dos trapistas, né? Sobre a alimentação. Então, na tapa não tem carne nem frango, legumes, comidas mais simples, né? E até a forma de preparar também. Então, é isso, assim, é bem frugal. Isso está na Constituição. O modo de comer seja frugal. Tá? Entendi. E isso. Aí então, depois desse café, rapidinho, aí tem a Lectio Divina, né? Geralmente as pessoas pegam ou a liturgia do dia ou alguns iam lendo a Bíblia com outros esquemas, assim, pegar de Gênesis a Apocalipse, outros faziam de outros jeitos, enfim. Mas a maioria das pessoas pega a liturgia do dia, né? E meditavam ali as leituras da missa que ia ser logo após. Então, tem a Lectio Divina, depois tem Laudes, então o pessoal toca o sino, voltam para a igreja, né? Porque a Lectio Divina cada um no seu canto, voltam para a igreja. E nesse momento, assim, noturno, ninguém se fala, assim, todo mundo com um gorro, né? Só vê as pessoas passando para lá e para cá e poucas luzes, né? Que ficam no mosteiro. Então, é um momento até bonito de se ver, assim, né? Um monte passando lá longe, assim, quietinho, andando devagar, pensando em alguma coisa. E também é o tempo, a hora do combate espiritual, assim, à noite, né? Porque pode estar tudo silêncio, pode estar tudo tranquilo. E é a hora que várias pessoas travam fortes batalhas contra o maligno mesmo, ou algum problema que a pessoa esteja passando, enfim. E aí tem as laudes, depois a missa, né? Depois da missa tem um pequeno intervalo, tércia, que é uma outra hora litúrgica mais curtinha, bem curtinha. E aí depois disso a comunidade se reúne na sala do capítulo. Aí na sala do capítulo é lido um trecho ou um capítulo, dependendo do tamanho do capítulo, da Ilha de São Bento. E aí o abade explica sobre aquele trecho. Isso é diariamente. O abade explica, por exemplo, o capítulo sobre as boas obras. Aí vamos supor, lá tem um último versículo, por exemplo, não desesperar da misericórdia de Deus. Aí ele vai falar sobre isso, enfim. Ou sobre, enfim, o prólogo, qualquer parte que cair ali da regra, ele vai contar sobre aquilo, ou se tiver alguma coisa mais interessante, ele vai falar sobre o que ele acha interessante, porque o vento sopra onde quer. Aí, Mas sempre da regra de São Bento. ou não. Às vezes o abade fala assim, olha, o evangelho de hoje da missa falou tal coisa e eu queria poder partilhar isso com a comunidade. Certo. Ou um grande acontecimento na igreja. Porque ali é a hora, é a primeira momento do dia, isso aí é umas 8:30 da manhã já. É o primeiro momento do dia que você escuta uma coisa diferente de Sagrada Escritura. Ou coisa parecida. Uma pessoa falando. Não lendo um texto, enfim. Então, todo mundo fica na expectativa, assim, de ouvir alguma coisa, assim. Sim. Mas olha que doido, né, cara? 8:30 da manhã.
Já passou 5 horas desde que você acordou. Isso mesmo. É isso que eu ia falar. Eu já ouvi ele falando que fez um monte de coisa, ainda é 8h30. Isso. Quando as pessoas estão acordando e já fizeram coisa pra caramba. Já tá cansado. É. E aí, depois que termina a exposição do capítulo, da regra, o irmão que é responsável do trabalho, o encarregado do trabalho, ele fica de pé e vai falando pra onde que as pessoas vão trabalhar. Então, meu nome lá era Lucas, né? Então, é um nome mágico, né? E aí, aí vamos falar, por exemplo, o irmão Lucas, manutenção. Aí ele vai dar um papelzinho pra lá, limpar 5 caixas d'água, fazer não sei o que, tal. Uhum. O irmão fulano, cozinha. Aí vai distribuindo as funções. E na hora de trabalhar, mantém o mesmo espírito de silêncio e tudo mais. As pessoas falam, mas falam assim, ó, vai ali, pega ali tanto salão de tinta, boa, põe aqui, que a gente vai precisar pintar. Não tem uma... jogar conversa fora, sabe? Não existe. E se houver, ou a pessoa é advertida por outra pessoa, né? Ou, enfim, não é normal, assim, não é uma coisa costumeira de acontecer. Certo. Então, mas só que quando a trapa não tem recreio, como os beneditinos, não tem recreio, tem alguns momentos no mês, mais ou menos, sei lá, uns 3 por aí, sei lá, um momento mais reservado, assim, não sei dizer bem, que a comunidade consegue conversar, né, trocar ideia de alguma coisa, mas geralmente tem tema específico. E para dizer o quê? O que eu quero dizer com isso? A trapa, ela tem uma dimensão muito solitária, por mais que seja uma vida comum, né? A pessoa tem que estar apta tanto a pessoa tem que estar apta tanto para a vida comum quanto para a vida de solidão, que são vários momentos de uma vida de solidão. Então, geralmente, as pessoas não ficam contando umas para as outras sobre a sua vida, já isso se fala com um diretor igual e tudo mais. Uhum. Muito interessante. Depois, aí, vou dizer uma... Travou. Agora ficou mudo. Opa, alô? Agora voltou. Voltou? Voltou. Aí, o tempo do trabalho, ele vai até meio-dia, mais ou menos, não, 11h40 por aí. Aí tem um intervalo para o pessoal se arrumar para o ofício de sexta e o almoço. Aí o almoço é um momento bem interessante. Reza o ofício de sexta. Aí a fila que sai da igreja entra no refeitório, a fila de irmãos. Um irmão vai para uma espécie de ambão, tem no refeitório. Como diz na regra São Bento, quando as pessoas estiverem alimentando o corpo, alguém esteja lendo, né, para a edificação dos irmãos, a fim de que alimente também o espírito. Então alguém lê algum livro espiritual enquanto as pessoas... Aí isso dura uns 15 minutos, mais ou menos. Depois todo mundo lá almoça junto e tem intervalo e vem outro de novo, né, mais uma oração. Depois continua o trabalho, mas de tarde tempo de trabalho, e aí aula. Quem tem que ter aula, quem precisa fazer aula, faz alguma aula de alguma coisa, filosofia, padres monásticos, padres da igreja, enfim. Sempre tem estudo no mosteiro, assim, estudo de coisas da igreja.
Não é, a maioria das vezes não é uma formação que, tipo, acadêmica, sabe? Sim. Vamos ler João Cassiano. O professor Monge, tá a fim de, vamos pegar João Cassiano, vamos ler as obras todas, vamos estar todo mundo lá, vamos. Então vai. Aí ficam ali um ano. Muito bom. E vamos lendo devagarzinho e tal, vamos pegando texto, vamos aprofundando nisso, naquilo. Aí, vamos pegar agora a vida de Santo Antão, vamos estudar Sodom Pacome. Enfim, às vezes no meio da caminhada, pessoal, vamos acrescentar tipo um anexo aqui, vamos falar desse aspecto da vida monástica, porque isso aqui é interessante. Enfim, são alguns professores e temas diferentes de aulas. De monarquismo, outros tratam de Padre Francisco, de forma muito brilhante, ele estuda muito documentos da igreja, né? E esse e ele viveu do Antigo Vaticano II e depois então consegue falar coisas bem interessantes sobre essa época, sobre Tá travando bastante aí, cara. Peraí, um minuto. Tudo bem, beleza. Acho que agora vai melhorar, sim. Tudo bem, beleza. O telefone muito bom para não dizer outra coisa. Aí tem essas aulas, né? E o Padre Francisco geralmente dá aula de documentos da igreja até hoje, né? E tá com seus 99 anos, mas dá aula, acho que 2 ou 3 vezes por semana. E depois da aula tem ofício de vésperas, uma janta rápida, tipo com sopa, alguma coisa assim mais leve. E Lexo Divino. Mas Lexo Divino da tarde é com um livro espiritual, né? Ou algum sermão, não sei. Por exemplo, eu lembro que o último eu li lá, eu tava lendo São João Crisóstomo, que eu passei a gostar muito, peguei várias obras dele e fiquei lendo. Era nesse momento, depois de véspera. E aí depois da Lexo Divinas completas, aí já são 7h15 da noite. Os completos terminam 7h30 e aí termina o dia. São 7 horas litúrgicas durante o dia. Aula, bastante coisa acontece durante um dia assim, no mosteiro. Fora os tempos de direção espiritual, que às vezes é pelo meio do tempo do trabalho, uma pessoa é liberada do trabalho para conversar com a área, né, para resolver alguma coisa da vida. Ou que é marcado no meio mesmo, porque tem que existir uma frequência. E a caligrafia eu fazia em dias de solenidade, feriado. Era só um tempo livre mesmo, era um tempo um pouco curto. Mas sempre continuava de onde eu parava. E foi 5 anos assim, né? Aos pouquinhos eu ia aprendendo. E você não tinha professor de caligrafia lá? Não, só livros. Ah, você copiava dos Livros, livros, né? isso. Era assim, eu pegava obras para ver, assim, porque nem sempre é legal pegar um manual de caligrafia e tentar ficar fazendo os exercícios ali, porque o manual talvez ensina a pessoa só a fazer letras. Assim. Isso para mim, é 20% do que é a caligrafia, saber as letras. Porque necessita também de saber a diagramação, né, a divisão do espaço. Certas letras, o espaço de uma linha para outra muda. Por exemplo, as letras mais antigas têm um espaço diferente. A letra gótica já são mais pertinho uma das outras.
eu digo assim, da linha de cima para a linha de baixo. E outras letras, a distância de uma letra para outra também muda. Então, não era só tudo letra, mas os estilos das letras e as pessoas que tiveram influência nisso na história, enfim. Eu ia ligando uma coisa na outra, assim, né? Eu estava estudando algo de história da igreja e lembrava da época que aconteceu aquilo. Por exemplo, a letra gótica. A letra gótica ela imita a construção gótica, que é uma construção, né, que basicamente está apontando para o céu, né, valoriza o espaço do templo, né, colunas. Enfim. A letra gótica, ela é contuda por causa que as construções bem pontudas, assim, pontudas como se um dedo apontando para o céu. E isso, as letras têm os traços, né, e a ideia da arquitetura. Achei isso bem legal. E outros trabalhos de pesquisa de outros carígrafos, eu ficava pegando tudo assim e olhando um pouquinho, aprendendo, praticando bastante. Também, às vezes, a comunidade pedia alguma coisa assim. E foi assim que eu fui aprendendo. Entendi. E você lá no... Enquanto você estava no mosteiro, você fazia, como você falou, aprendeu sozinho, a ver nos livros e tal. Mas lá no mosteiro você chegou a ensinar outras pessoas sobre a fazer também, ou você só... Como é que era isso lá? Como é que o pessoal via? Tipo, você pedia pra você fazer as orações lá na caligrafia própria? Eles entre aspas, né, exploravam esse talento seu lá? Bom, isso é... Pelo menos na etapa do Novo Mundo não era muito... Não era uma coisa muito pedida, assim, das pessoas. Eles achavam legal. O irmão que eu ensinei, ele fez alguns exercícios lá, eu fui tentando explicar para ele como é que funcionava a caligrafia. E ele aprendeu e tal, ele conseguiu, até alguém da família dele, se eu não me engano, deu um tinteiro para ele, uma caneta. E ele fazia os exercícios e acho que ele pegou uma letra, aprendeu uma letra. Mas como ele estava dedicado às coisas do órgão lá, e tal, ele, no pouco tempo livre, ele continuou treinando o órgão e não continuou com a caligrafia. Mas Entendi. quem era muito, até hoje, muito interessado na arte da caligrafia é um irmão lá chamado Guilherme, né? A ideia dele era que eu escrevesse um saltério, o 150 salmos, e que eu fizesse outras coisas, assim. Ele tinha vários projetos, assim, para mim. Entendi. Algumas coisas a gente conseguiu fazer, algumas poucas coisas, assim, mas foram raros trabalhos, assim, não chegaram assim muitos, não. Mas quando tinha, por exemplo, Páscoa, Cristo Rei, o abade pedia que eu escrevesse. Quando tinha Natal, Páscoa, alguma coisa assim, o abade pedia que eu fizesse pequenos cartões para as pessoas. Ou quando vinha visita de longe, então ele me dava uma frase, algum texto de alguma coisa, e eu escrevia, né, numa letra bonita e entregava para a pessoa. Geralmente era um versículo bíblico. Entendi. Muito legal. Antes de vou fazer a próxima pergunta, vocês têm alguma pergunta, ou Tião, Mordecai? Eu tenho. Assim,
pergunta de leigão mesmo, nunca ouvi falar sobre isso. Para que serve a caligrafia? Caligrafia tradicional, né? Religiosa? Isso. Então, assim, digamos assim que a gente pode responder assim para perguntar assim para que serve hoje em dia, né? Porque Sim. teve uma época que assim, livro, qualquer coisa escrita era manual. Então isso era muito difundido. Nos mosteiros de São Bernardo, época aí, próximo século XII, XI, eram vários monges que eram copistas. Então eles ficavam numa sala com alguém ditando e eles escrevendo, fazendo cópias de livros. Já hoje em dia, hoje em dia eu uso para fazer convite de casamento. Né? As pessoas às vezes pedem convite de casamento, eu sei fazer aquela letra Copperplate, nome, uma letra cursiva, bonitinha. E quando as pessoas querem uma oração para algum lugar marcante na casa delas, assim, aqui botar no meu oratório a oração desse santo aqui que eu gosto, né? Ou esse trecho da Bíblia. Então a pessoa encomenda, pede um quadrinho, uma coisa assim, e eu faço. Outra coisa que eu fiz no meio do ano foi um evangeliário para festa e solenidade de um mosteiro em São Paulo. Então eu escrevi 80 páginas. Só que Caraca! haja abraço. Pô, Cara- pra digitar um TCC de 40, eu já fico bolado. Digitar. Vai escrever 80. Cara, eu dei uma olhada no. Eu conheço seu Facebook, seu Instagram e tal. Eu vi que tem muita foto Assim, tem foto de um monte de coisa. Tem foto dos seus equipamentos, tem foto de alguns exemplos de caligrafia que você fez. A pergunta pode ser um pouco meio invasiva, mas é rentável isso? É rentável. Tem que, aos poucos, eu acho que, assim, conforme vai. Eu não sabia, assim, quando eu saí do mosteiro, assim, no mosteiro não tinha celular, não tinha nada. Uhum. Quando eu saí, eu falei assim, pô, quando eu saí do mosteiro, eu falei assim, bom, eu não vou ter celular não, esse negócio de celular é mó doideira, todo mundo tá com a cara no telefone. Aí, tipo, aí, aí eu, depois de um tempo, fui fazendo alguns trabalhinhos de caligrafia. Aí aqui a minha esposa hoje, na época ela falou assim, não era nem minha namorada. Ela falou, olha, você pode vender isso aí e tal. Faz uns cartões de Natal, né, uma coisa assim, e, mostra aí no Instagram, vê se as pessoas querem. Pô, começou a aparecer um monte de gente que queria, eu nem sabia que ia ter tanta encomenda, que eu virava a noite escrevendo. Caraca, eu falei, caramba, todo mundo quer isso mesmo. Aí eu fui e comecei a escrever, e até desde aquele dia nunca mais parou de vir encomenda. Até hoje, não fico sem encomenda. Cara, que bom. E isso faz mais de 2 anos. Caraca, Mas assim, show. os quadros, eles são mais valorizados quando são feitos com cor de cabra, né? Em couro de cabra? Isso. É a superfície, digamos assim, a mais a digna, né, para caligrafia sagrada. Então isso, quando o valor de uma obra, ela pode, né, deve, né, subir mais um pouco e tem uma
não sei como dizer. Acho que a forma, né, a forma que deveria ter uma caligrafia, porque geralmente eu faço numa folha 200 mg, uma folha bem grossa. Uhum. Mas a pele de cabra eu tô vendo para encomendar para passar a fazer com ela. Porque eu conheci um calígrafo que só trabalha com isso. E ele faz documentos, ele só faz diplomas e coisas assim, ele só faz esse tipo Caraca. de trabalho. Aí ele tava explicando pra mim como é que funciona e tal. Ele falou, a mesma coisa que a folha, cara, mas só que é melhor. Assim, se você errar, você pode apagar. Na folha que tu erra, tu joga tudo fora. Mas é isso mesmo. Errou uma palavra inteira. Tchau. Já era. Tá doido. Paciência. Assim. E é isso, assim, tem que saber, assim, quando a ser rentável, tem que saber como aplicar isso. Por exemplo, cursos para as pessoas, faz um cursinho, Uhum. deixar disponível, é alguma coisa que eu estou fazendo para pôr no ar. Aulas particulares, encomendas. E assim, quando tá na internet, vem gente de tudo quanto é lugar no Brasil, assim. Recentemente eu Caraca. vendi uma arte para Zurique, cara, Suíça. Que isso? Caramba. Caraca. Essa semana, faz 2 dias. E nem era uma caligrafia lá, uma coisa muito grande, era só uma espécie de uma ilustração, né? E aparece, gente, assim, vai aparecendo. E outras pessoas que estão encontrando pessoalmente, vai aparecendo, assim. Eu nem sei exatamente como que chegou ao ponto que está hoje. Mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa que precisa crescer um pouco ainda quanto ao trabalho, né? Inclusive, eu tenho 2 trabalhos, né? Caligrafia, caí de uma cadeira. Caligrafia e outro trabalho. Que isso, rapaz? Alô? Tá vivo? Ô, Mordecai, pô, dá mudo quando for tossir, cara. Meu Deus do céu. Ah, desculpa. Nossa. Agora os convidados está vivo. Alô? Voltou? Machucou, cara? Oi? Sei lá. Tá ouvindo a gente, ô, Guilherme? Rapaz, o tomo foi feio mesmo. Eita, caiu até da transmissão. Meu Deus do céu. Caiu. O que é isso, Caiu meu Deus do do céu? cidade. Mas, cara, muito interessante, né, cara? Pô, doideira, né, cara? Então, é uma parada que eu nunca achei que ia ser, tipo, ser rentável, ainda mais hoje em dia, porque tu pode pegar e pode pegar uma fonte no Google que com certeza tem, Uhum. né? Mas é aquilo que eu falei um tempo atrás sobre essa coisa toda da tecnologia. A tecnologia ela acaba criando esse tipo de mercado. Assim, não, eu quero algo que foi feito por um humano. Mercado entendeu? analógico, né? É, exatamente. É verdade. Eu falo, daqui Coisa a feita pouco, à mão quando- e tal. É. E é mais valorado, tipo. Valorizado. Valorado. Não tem mais valor. Mas valorado existe essa palavra? Valorado, né? Ó, eu tenho certeza, na hora que tiver robô pra tudo, sabe? O que eu falei no meu texto lá aquela vez, pô. Na hora que tiver robô empregado, vai ter gente, não, eu quero uma empregada que não varre bem, Vai ter sabe? empresa, vai ter empresa de empregado manual. É, pô. Entendeu? O cara vai vai botar uma plaquinha na cara dele, fulano de tal, Gogo Boy, entendeu? Eu prometo broxar a cada 5 tentativas. Tá ligado? Qual é? Porque o robô vai dar certo sempre. Não! Entendeu?
Vai ter uma parada Eu quero dessa, olha só. emoção Oh. talvez não dê certo, eu quero essa emoção. Padaria do seu Joaquim. Aqui você pode pegar um pão que tem uma melequinha dentro. Ô, seu Caverna, vê se o cara, se o Vê Guilherme se ele tá tá vivo, vivo cara. aí, cara. Na Peraí, vou moral, ver. vê lá porque eu fiquei com medo agora. Aí voltou. Voltou. Ah, tá. O Guilherme foi pro hospital, mas já chegou. Guilherme? A gente tá com medo aqui, cara. Fala alguma coisa aí, dá um alô. Deve Dá ter um aquele sinal de problema do fumaça. som. Do som. Oi. Voltou. O som tá baixinho. Tá baixo? Ah, não, Não, agora agora tá melhorou. bom. Melhorou. Melhorou? Pô, a minha conexão tá meio ruim. Tá no Wi-Fi Então, mesmo ou tá no voltando. 3G, 4G? Tá no Wi-Fi, tá no Ah, tá. Wi-Fi. Mas assim, voltando lá onde tá a pergunta sobre ser rentável. Então é uma coisa que precisa ir aos poucos. Isso aos poucos vai crescendo, vai estruturando. Porque no momento Uhum. eu trabalho em duas coisas. Então de manhã eu trabalho fazendo preços, né? Escrevendo também, né? Ah, Uns sim. preços de mercado. Sou um cartazista. Aham. E à tarde trabalho com caligrafia. Então uma coisa complementa a outra. Espero trabalhar só com caligrafia. Ah, mas se Deus quiser vai conseguir. Você já fez fonte? Se eu já criei alguma fonte, É. já, Porque já, uma fonte. hoje em dia tem muita gente que compra o alfabeto com a fonte específica, coloca na internet e eu já vi muita gente vendendo kits de fonte. Ah, interessante. É. Não, Inclusive, nunca fiz isso não. Mas eu já criei uma fonte que foi eu peguei uma letra de um calígrafo que eu estudei e fiz uma mudança na haste da letra. A haste é como a Uhum. coluna principal da letra. E fiz algumas caligrafias assim, com essa letra. Meio que não tem um nome, assim, mas não é uma Legal. criação, mas uma mudança um pouco, Uhum. um outro caminho da letra, enfim, da letra fundamental, o nome da letra é fundamental. muito bom. Ah, eu ia perguntar alguma coisa nesse sentido também, né? Tipo assim, o pra que serve, mas no sentido de qual a É, importância da gente é isso estudar que é. caligrafia, da gente, Sim, sabe? sim. O que isso faria bem pra alguém? É uma coisa assim, sabe? O que você acha? Uhum. Eu acho que para várias pessoas que eu ensinei, várias delas, assim, todo mundo deu uma, uma resposta parecida. Uns diziam que isso ajudou a pessoa a parar, né? E, Acho Alô? que, acho que caiu de novo, o Guilherme. Ficou no Pará. Foi mal. agora sim, voltou, Voltou. Voltou. cara. Aí, assim, algumas pessoas Parou de novo. Travou de novo.
Hum, Guilherme, a gente ainda não tá te ouvindo, não. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora voltou? Voltou. Tá. Aí o que outras pessoas disseram foi assim que o olhar artístico delas melhorou, assim. Não só o artístico, mas a percepção dela melhorou, porque a caligrafia tem muito de simetria, né, de organização de espaço. Inclusive, o Steve Jobs, ele fala que se não fosse um curso de caligrafia que ele fez, ele não teria criado a Apple, né? Ué? Ele fez um curso de caligrafia com um cara que foi monge trapista. É mesmo, E cara? aí, e ele fez esse curso. E aí ele conta numa palestra, essa palestra é famosa. Aí ele conta para vários alunos que estão se formando e tal. Aí ele fala que o curso de caligrafia ajudou ele a, a perceber muitas coisas que ele não tinha percebido ainda, de organização, de espaço, de beleza. E aí isso ajudou ele na construção do primeiro Macintosh. E assim foi. Eu achei bem Legal. curioso, assim, falei, caramba, jamais ia É. imaginar que isso faz parte da vida dele, né? Que é um cara muito conhecido, né, pelo seu trabalho e tal. Pois é. E também, eu acho que a parte histórica também é legal da, da caligrafia e que anda junto com as letras isso. Então, se pegar uma letra, essa letra aqui, gótica primitiva. Então, a letra já tem muitas coisas, um universo de coisas que circundam ela, assim, né? E isso também é interessante, porque às vezes quando eu explico, às vezes não, muitas vezes quando eu explico para as pessoas uma letra, eu falo da época da letra. Ó, essa aqui é a letra insular, foi feita pelos monges celtas. Os monges celtas faziam isso e isso aqui, né? Caraca. Mostrar alguns trabalhos e tal. E a arte celta é uma coisa muito única, assim, muito bela. E, e isso, assim, tem. Eu acho que são muitos benefícios de aprender caligrafia. E também, assim, como o Google fala, quando a gente aprende uma coisa, uma habilidade, por exemplo, tocar piano, tocar algum outro instrumento, flauta, você alarga, né, a vida, faz ela ficar mais prazerosa, faz a coisa ficar boa, sabe? Você alarga um pouco, fica mais amplo, né, quanto uhum. ao que você pode fazer mesmo, assim. E sei que eu gosto bastante assim de caligrafia e para mim ela tem várias utilidades, assim. Muito bom. Ah, então, falar um pouquinho do seu curso no ICLS. Sim. Você já gravou? Você ainda está gravando? Como é que tá? Como é que tá o curso lá? Então, o, o combinado era de eu Se fazer você puder falar também, né? Não sei. Claro, claro, tá tranquilo. O Lá não tem nada combinado, escondido, esotérico, não. Pode falar, né? o combinado é que o material que eu vou passar ali, ele vai ser exclusivo para o pessoal que tem assinatura do CLS. Então, Uhum. vai ter assim digamos assim, uma pegada um pouco diferente, né? Eu vou falar sobre a caligrafia e
de toda a dimensão, né, da caligrafia, seja sobre a história dela, como que surgiram as letras. Vou ver também a possibilidade, né, que eu acho que não vai ser difícil, de eu mesmo crio meu material. Então eu escrevo o material todo num papel milimetrado, né, e escaneio e transformo em PDF. Eu faço uma espécie de apostilas, assim, Aham. e, e passar isso também para o pessoal, né, para o pessoal que é assinante lá ter acesso a esse material também de alguma forma. E o site vai mudar, né? Ele vai melhorar, vai ser um site novo, todo Isso eles mais. estão falando bastante lá, que vai ter muitas surpresas e tal. Isso. Então, meu curso vai chegar junto com essa mudança. Já está tudo praticamente pronto, assim. Eles estão resolvendo alguns detalhes e estão com bastante trabalho. E eu tô dizendo assim, eles, o Thales mesmo falou pra eu nem falar isso. Fala, cara, você agora é da gente. Você, você, né? E isso, assim, as aulas vão ser, as primeiras, né, vão ser mais conversas, assim, é, e aí depois coisa mais prática. Entendi. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ah, mas eu ia te perguntar uma coisa também. Diga. Você que já participou da vida monástica e tal. ah, você ficou como noviço, né? Você ficou só ainda como noviço, não foi? Isso. Tá. Eu fiz os votos simples, fui até os votos simples, porque começa no noviciado, né? Do Aham. noviciado na trapa dura 2 anos. Sim. Aí no final dos 2 anos você faz votos temporários, que são Uhum. renovados, se não me engano são 4 vezes que tem que renovar. Uhum. E esses 7 primeiros anos são tempo de formação, então não é a profissão solene ainda. A Sim. profissão solene é como fosse a consagra, como fosse não, é a consagração total, é como fosse um casamento Sim. do, do monge ou da monja. Então eu fiquei até a época de formação, até o 5º ano. No Uhum. 3º ano eu já queria sair, mas só que eles pediram para eu continuar e tal, para tomar bem a decisão e tudo mais. Sim. E a saída foi bem pacífica, assim, bem tranquila. Até hoje tem contato com a comunidade. Às vezes mandam coisa para minha casa, cartões, enfim. Muito bom. E eu ainda escrevo para alguns irmãos. Muito legal, muito legal. E lá aceita, tipo assim, visita de tipo, assim, uma semana, pouco tempo, assim, só, tipo, como visitante mesmo? Sim, sim. Aí, Tião, tinha vocês dois, pode arrumar um tempo, sei lá, uma semana acordando 3 da manhã, trabalhando o dia inteiro, dormindo 8 horas. Você volta pra casa 8 Será horas. uma boa pra tu também ir Eu não, trabalhar. eu já tenho o meu monastério e minha família. E assim, as visitas, elas não estão do mesmo jeito que era antes, por causa dessa situação aí, Uhum. chata, mas enfim. É, dá para ir lá, assim, visitar, passar talvez um todo na parte de fora, né, ali, e conversar com os irmãos. Assim. Eu sempre falo para as pessoas visitar os mosteiros, qualquer um bom, né? Tipo, porque tem mosteiros e mosteiros, né? Isso é uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Que, assim, É, que existem igrejas boas, igrejas ruins, a gente sabe, mas, tipo assim, pra mim, mosteiro, pô, os caras.
É um mosteiro, os caras estão lá, assim, dedicados a isso. Ah, Pra mim, assim, quase certo que seria bom, né? Mas não é bem assim. não. Esse mosteiros e mosteiros. Pelo menos os É onde, trapistas onde tem e os. gente. Oi? Diga, diga. Aonde tem gente, tem Tem tendência problema. de ter problema. Não adianta. Ah, falando em outra É, coisa. isso. O monge, você assim, você tem os monges beneditinos, né? A Ordem de São Bento, correto? Sim. Você tem o monge, sei lá, franciscano, tá? Por que o trapista chama trapista? Por que chama trapa? Como é que é isso aí? Porque quando você fala Ah, que leem a história, sim. leem a vida de São Bento, eu falei, uai, pensei até que É. fosse, né? Falei, E são várias coisas. Primeiro só existiam os beneditinos, né? não entendi. Primeiro só existiam os beneditinos. Correto, correto. Daí, no século XII não. Ah, rapaz, eu não vou te dizer se é 11 ou 12, agora eu esqueci. Ah, Enfim, tem a criação dos cistercienses por Roberto Alberico e Estevão. São três monges de Solesme. Na mesma época que eles fundaram o cisterciense para poder levar uma vida mais voltada às origens da vida, que é a vida. É uma história longa, porque os coloníacos, que eles chamavam de monges pretos, estavam vivendo a vida monástica de qualquer jeito, né? uhum, ou sendo fiéis, mas só que mantendo muitas coisas exageradas no mosteiro e se distanciando da regra de São Bento. Então, São Bernardo entendi. escreve um livro engraçado, né, ao mesmo tempo muito sério, chamado Apologia ao Abade Guilherme, que ele conta a diferença dos mosteiros cistercienses para os mosteiros beneditinos da época. E fala, vocês ficam fazendo, vocês não se dão, não conseguem manter a frugalidade, fica fazendo um dia ovo mexido, no outro dia ovo estalado, no outro dia ovo cozido, no outro dia ovo começa a gastar os molhos. São Bernardo, ele era um cara muito sarcástico às vezes, assim. E aí, mas ele falava para poder corrigir o pessoal. Fala Entendi. assim, pô, a igreja de vocês tem tanto ouro que vocês não conseguem olhar nem para o altar, Uhum, e coisas assim. Então, as igrejas dos cistercienses eram praticamente pedra e luz, só. Só isso. Não tinha nenhum adorno. Eram igrejas limpas e uma construção muito bela. Eles pegaram a arquitetura cisterciense, que é uma arquitetura belíssima. Se você escrever isso no Google, você vai ver assim, mosteiros muito bonitos, só pedra, né? E uhum. vidros, assim, não tem muitos outros tipos de adorno. Só agora, recentemente, que as pessoas reformam, faz isso, faz aquilo, botam um lacinho aqui, um lacinho ali. Aí a igreja vai ficando um pouco diferente. Mas assim, quando chegou nessa época aí, surgiram outras ordens, né? Na época da Reforma Gregoriana, então surgiu os cartuchos com São Bruno, né? Os camaldulenses, surgiu várias ordens na época da Reforma Gregoriana. Só que no século XVII, 17 não, século XVIII, um cara chamado Armand de Rancé, que era cisterciense não, ele não era cisterciense primeiro, né? Ele era um abade rendatário, alguma coisa assim o nome. Ele era uma pessoa de fora do mosteiro que tinha vezes de abade e ele não era monge. A coisa estava nesse ponto, assim. Caraca. E aí ele foi ver como que era um dos mosteiros que ele era dono, porque ele recebia dinheiro no mosteiro, e ele foi lá ver como é que era. O mosteiro só tinha 3 monges, os 3 monges eram ladrão, o refeitório do mosteiro era boliche, era negócio de boliche, era pista de boliche. Enfim, os caras zoavam o plantão lá. Aham. Aí
Ele viu aquilo e ficou perplexo, assim, e teve uma coluna que quase caiu nele e matou. E quase matou ele, assim. Ele viu que Caramba. aquilo era um sinal de Deus, assim. Falou, nossa, eu tenho que mudar isso aqui, né? Aham. E, enfim, ele passou por uma conversão e tal. Ele conseguiu converter 2 desses irmãos, que eram bandidos que moravam ali vestidos de monge. Ele converteu 2 desses caras. Converteu assim, não, mostrou o caminho de Deus para a pessoa, né? E aí, sei que os mosteiros de Derrancê eram tão lotados que tinha gente que vinha, tipo, muçulmanos, atravessavam, ficavam sabendo dele e iam ver, queriam ver o que era, né? O mosteiro do Derrancê. E entrava para Trapa. Abade, que largava seu mosteiro para ser noviço no mosteiro dele. Derrancê teve foi uma, como é que eu posso dizer? Uma influência, assim, muito grande, tanto nas pessoas em volta no mosteiro, quanto dentro do mosteiro dele, que era muito cheio. E o que ele fez? Ele simplesmente, mas só que de uma forma muito rigorosa, porque ele não foi nem beatificado, porque reclama muito de Derrancê por causa de alguns exageros, assim, e alguns acusam ele de ser um jansenista, né? Mas, assim, foi um meio, né, que Deus usou para poder criar a ordem trapista, assim, né? Era um cara meio exagerado com algumas coisas. Depois, né, assim, ele pegou a tradição monástica, né, e ele que tentava repetir o que os padres do deserto viviam no mosteiro dele, assim. Então, isso fez atrair muita gente, né? Numa época que alguns mosteiros estavam vivendo meio relaxado, assim, era algo completamente diferente do que estava se passando em outros mosteiros. E teve a Revolução Francesa que destruiu o mosteiro dele, né? Acabou com tudo. Só que os monges saíram, né? Os monges saíram e aí já era outra abade, né? Que Derrancê, acho que nessa época já tinha falecido. Foi um chamado Agostinho de Lastrange, que ele digamos assim, acertou ali as coisas que estavam um pouco fora do lugar. E com o apoio de outras pessoas, a ordem trapista foi tomando uma forma mais ou menos como é que temos hoje. O nome é trapista por causa do lugar, que era um vale, um lamaçal chamado La Trappe. E o mosteiro foi construído em cima desse vale aí. É mais ou menos essa a história dos trapistas, assim, é uma história meio um pouco doida mesmo. Tô ligado. Muito doido. Pô, eu ia perguntar sobre alguma coisa relacionada ao cotidiano do, tipo assim, se tem diferença no cotidiano das ordens, ou as ordens eles têm normalmente o mesmo cotidiano, tipo assim, de todos, sabe? Sim, Tipo tem assim, a hora diferença. de acordar é o mesmo, sabe? Não, Sabe se tem. tem diferença. Por exemplo, os cartuchos acordam 11h30 da noite, 11h45 da noite. Reza a vigília meia-noite, até 3 horas da manhã, mais ou menos. Depois faz Lexio Divina, dorme, acorda de novo. É um horário muito diferente. E os cartuchos têm 2 sonos. Os beneditinos geralmente têm um dia
mais para cima, digamos assim. Os trapistas acordam 2h30, geralmente os beneditinos talvez acordem entre 4 e 5 da manhã, mas dormem também, né, um pouquinho mais tarde. O horário só muda um pouco de lugar, assim, né, mas o tempo acordado é Mais basicamente ou o menos mesmo. o mesmo. Isso. Onde que fica essas ordens? O trapista fica no Rio mesmo, em São Paulo? Não. Trapista só tem um mosteiro no Brasil, que é no Paraná. Isso. O feminino é em Santa Catarina, em Rio Negrinho. Também só tem um no Brasil. Os cartuchos é em Santa Maria, em Santa Catarina. Na diocese de Ivorá. Né? Em diocese não, é em Ivorá. Não sei se é na diocese, estou falando de diocese. É em Ivorá. Os cartuchos também é a única casa de cartucho no Brasil. Beneditino já tem bastante. Cisterciense também tem vários. Mas as observâncias, elas são bem diferentes, assim. Tem um livro do Thomas Merton que fala sobre isso bem detalhadamente, que é A Vida Silenciosa, que ele trata da vida dos camaldulenses, dos cartuchos, dos trapistas, dos cistercienses e dos beneditinos. Ele explica como que vivem e a diferença, como é que foi a fundação, enfim, conta sobre a história e sobre hoje, como que é hoje cada uma dessas vidas monásticas e também a espiritualidade de cada um, porque assim são espiritualidades diferentes, são chamados diferentes, por mais que todos sejam monges. Tu é daqui do Rio mesmo ou tu é carioca? Sou carioca, de Campo Grande. Capital do Rio, Campo Grande. Pertinho. Tá longe o teu áudio, eu tô escutando Eu pouco. não ouvi direito também não. Agora, Pertinho de Nova Sul, eu falei. Pé de Nova Iguaçu, verdade. sim. Só atravessar a serra aqui de Madrid. Mas, cara, muito bom. Muito legal mesmo. Vocês têm mais alguma pergunta? Não. Pra mim tá bom, cara. Eu gostei bastante. Foi muito legal. Muito legal. E Muito mesmo. Tem que voltar aí, cara. tem que voltar, é verdade. E pra você que tá ouvindo aqui, conheça o trabalho do Guilherme. Né? Me fala aqui o teu Instagram que eu vou pôr aqui na legenda. @ o quê? Guilherme? E deu uma travada. Deixa eu ver aqui qual é o. Pera aí, eu tenho aqui. Tem aí? Fala pra mim. Ô, seu Caviar, ele já conhecia a gente antes lá do encontro? Eu Ou ele acho que conheceu não. a gente lá? Mas conheceu a gente lá. Puxou aí, Diego? Não, tô procurando pra mim. Conheço o trabalho do Guilherme lá no Instagram. E também, como a gente sempre fala aqui, assine o ICLS. Porque além das aulas que já estão lá, além do curso de caligrafia que você vai ter com o Guilherme, você tem um material maravilhoso. E com um site que está aí em mudança. E que pelo que o pessoal fala, vai vir muita coisa bacana por aí. Uma delas, o curso do Guilherme. Fala aí. Guilherme Cali. Alô? Opa, agora tô vendo. Guilherme Calígrafo. Isso. Então olha só, cadê? Procure no Instagram aqui essa @ Guilherme Calígrafo. Conheça o trabalho dele. Contrate-o, né? Se você quiser aí um trabalho de caligrafia bacana, sensacional e sancto, contrate o Guilherme
que é garantia aí que vai ser excelente para você aí o material dele. Falou? Guilherme, palavras finais aí pra gente encerrar o nosso podcast? Quando ele voltar, ele vai dar as palavras finais. Como um bom monstro Como um à bom pista, Um bom monstro à pista e manteve o silêncio. Tá Tá em na hora já silêncio. do silêncio. Vou então fazer a nossa propaganda aqui. Pode, vai, manda brasa. Vai lá no nosso site irmãoscaverna.com. Lá a gente vai ter nossos textos, que tem mó tempão que ninguém coloca nada. Lá vai ter nosso Instagram, que é @irmãoscaverna, né? E a nossa loja virtual, que lá tem nossa camisa, nossa caneca, adesivo, tudo que você encontra de produto lá é tudo de excelente qualidade. Compra lá, galera, para ajudar. Nosso Apoia-se. Acessa lá, deposita lá uma quantiazinha pra gente ajudar no nosso bolso mesmo. Outra, vonpiper.com.br. Todas as bermudas que você pode encontrar de melhor vai estar lá. Tudo de excelente qualidade, bermuda e camisa simples, casaco, e com cupom Irmãos Caverna, tudo junto, você ganha 15% de desconto. Valeu, galera? Então acessa lá o site deles, tá lá no nosso site também um link direto para a loja deles e vai lá conferir que é tudo de excelente qualidade. É isso aí. Tá ouvindo a gente aí, Guilherme? Tô ouvindo. Então Travou manda as tudo. suas palavras finais aí pra nós, pra gente encerrar aqui o nosso programa. Sim. Muito obrigado, primeiramente. E eu acompanho vocês, eu vi, acho que todas as entrevistas do Marco Monteiro, de vocês, e do professor Luiz Branco é muito, muito boa também. Foi muito bom mesmo, foi bom. E isso, assim, eu gostei bastante do convite, apesar dos problemas aí de transmissão que daqui Acontece, tranquilo. deu pra gente conversar bem. Deu sim. Então até uma com certeza. Com certeza teremos. E quem quiser, Pode falar. só uma coisa, perdão. Pode falar. Quem quiser conhecer meu Instagram é Guilherme Calígrafo, assim, sem nenhum traço, nada assim, Guilherme Calígrafo. Aí lá tem minhas obras e um link na bio, né, para quem quiser aprender, né, por meio de aula, ou fazer alguma encomenda, alguma coisa assim, tirar alguma dúvida. Show de bola. E a gente tá botando aqui pra passar aqui o seu perfil aqui pro pessoal ver. E é isso, gente. Muito obrigado a todos pela sua presença, pela sua audiência. E a gente volta na semana que vem, então. Um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Valeu.